Bom, pessoal, dando continuidade, né, ao que eu estou chamando de futurismo, teoria e prática, o segundo artigo sobre o tema, que ainda não esgotou e provavelmente não vai esgotar, vão ter outros, né? Nós vimos que nós temos hoje um fenômeno estrutural e desconhecido, que é uma revolução midiática civilizacional, e a gente precisa mudar o disjuntor do futurismo. Temos três tipos de futurismo: o futurismo normal, o extraordinário e o superextraordinário. O futurismo extraordinário vai numa pandemia, que é uma mudança, é um fenômeno desconhecido, porém conjuntural, e nós estamos diante de uma revolução midiática civilizacional digital, que é um fenômeno desconhecido, mas estrutural. E aí a gente tem assim algumas coisas que a gente precisa entender, é que quando o futurista vai trabalhar com esse fenômeno desconhecido, ele vai saindo dos dados e vai caminhando para entender os padrões. Os padrões que nós temos, os valores e paradigmas estão com problema, então tem que ser revistos. E é por isso que o futurismo super extraordinário é mais complicado, é mais complexo, porque vai ter que entrar pela filosofia, pela teoria, pela revisão dos padrões, né? Principalmente se são padrões. No caso, a revolução midiática é um fenômeno social, não é um fenômeno não social, quer dizer, externo à sociedade humana, né? Como se fosse a queda de um meteoro, por exemplo, um terremoto, um tsunami. Então, é um fenômeno social, então a gente tem que entrar numa revisão da ciência social. Quanto mais o fenômeno é desconhecido, mais a gente precisa estudar os padrões e vice-versa. E aí o que a gente vai percebendo é que o grande problema que tem hoje nas análises do digital é que as pessoas estão usando o futurismo equivocado. É como se você estivesse querendo botar um prego na parede com a chave de fenda. E aí não funciona. Então tem que fazer essa mudança. Sugestão disso, uma adaptação que a gente está fazendo, é do nosso querido Thomas Kuhn, que ele diz que quando a gente tem esse tipo de anomalia, a gente tem que ir para uma coisa extraordinária, e a gente aqui inventou o super extraordinário. E aí a gente vai falar um pouco do futurismo bimodal. Quando a gente opta pelo futurismo super extraordinário, nós temos que ter uma série de mudanças e uma série de ferramentas conceituais para que a gente possa trabalhar. E aí foi por causa disso que a bimodal chegou na antropologia da sobrevivência. Porque no momento que nós percebemos que nós estamos vivendo um fenômeno estrutural ligado à sobrevivência, que a gente percebe que a revolução midiática permite o surgimento de um novo ambiente um novo ambiente de sobrevivência, a gente não pode mais ficar estudando em caixinhas. Vamos estudar comunicação, vamos estudar informação, vamos estudar... Não, a gente precisa de algo mais geral. E aí vem a ideia da antropologia da sobrevivência. A antropologia da sobrevivência, ela vai criar uma coisa que a gente chamou aqui de motor da história humana. Quer dizer, o motor da história humana, várias pessoas tentaram trabalhar com esse motor da história humana, e há uma revisão que a gente precisa fazer do que a gente chama de motor da história humana, né? E aí a gente vai trabalhando com os canadenses, chegar e melhorar, né, numa sequência. Número 1, somos uma tecnoespécie, aumentamos a população, precisamos fazer revoluções midiáticas criam sub-revoluções setoriais, as duas midiáticas, né, geral e as particulares, levam a gente à descentralização progressiva. A descentralização progressiva, e a gente vai explicar isso nesse artigo, vem da ideia que o ser humano, para lidar com a complexidade ao longo do tempo, ele precisa aumentar a sua participação individual e coletiva nas decisões. Então, ao longo da história, a gente vai observar essa tendência humana. A partir dessa visão, a gente vai enxergar 3 etapas do digital, e aí já aplicando todo esse ferramental conceitual para entender o digital. E aí a gente divide o digital em 3 etapas. A digitalização, que é o uso dos novos canais, mas ainda centralizados, que é o caso do Netflix. A uberização, que também usa os canais centralizados, mas uma linguagem
nova, que é a linguagem dos rastros digitais, e aí o exemplo é o YouTube, se for comparar com o Netflix, e depois a blockchainização, em que você tem a descentralização dos canais e o uso da linguagem dos rastros. E aí a gente aposta que vai surgir o YouTube Chain, um modelo tipo YouTube, só que não mais com um centro comandando o processo. E aí, por fim, nessa visão do futurismo bimodal, a gente aponta que não é que tudo vai nessa direção e que tudo vai acontecer. Eu já tive essa visão ingênua, não tenho mais. Aí a gente parte do princípio que diz, olha, e aí também isso faz parte da nossa visão em relação ao futuro. A gente vai apontar 3 possibilidades humanas pela sugestão, inclusive, da Ayn Rand, que sobrevivência é uma opção. Então você vai ter pessoas, profissionais, organizações e regiões que vão optar por usar essas novas tecnopossibilidades, se aproveitar disso para melhorar a qualidade de vida, e aí, no momento que elas conseguirem fazer isso, elas vão se transformando em zonas de atração. Então essas zonas de atração são opcionais, as pessoas vão escolher e as pessoas vão dizer eu quero isso, isso é legal. Né? E aí a gente vê isso, né, quando você tem os influenciadores, quando você tem palestrantes, quando você tem organizações que fazem coisas bacanas que todo mundo quer. Depois você tem a segunda zona, que é a zona neutra. O pessoal, não estou nem aí para isso, deixa para lá, etc. Tal, papai, e a tendência desse pessoal é ir caminhando para uma zona de abandono. E você tem a zona de abandono que não só não está... Aí vem a diferença, né? Na zona neutra, você está indiferente. Na zona de abandono, você está resistindo, que é bem diferente. São 3 movimentos. Você está na zona de atração, aderindo. Na zona de neutra, você está indiferente. E na zona de abandono, você está resistindo. Você tomou uma posição que aquilo não faz bem. E a partir daí, você começa a virar uma zona de abandono. Então, esse ferramental todo que a gente tem utilizado, né, permite que a gente possa fazer uma análise e dizer, e eu acho que a gente é realmente a melhor escola de futurismo do Brasil, talvez a única, né, que esteja estudando o futurismo, não só o resultado dessa análise, mas todo o embasamento filosófico teórico para a gente poder chegar ao que a gente está dizendo, argumentando e mostrando os fatos, a estrutura para que as pessoas possam lidar com esse momento tão difícil que a gente está passando. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, quero te convidar para fazer parte da Bimodais. Bimodais é uma escola de futurismo competitivo. Nós estamos aqui, preservamos, né, uma tradição de pensamento muito bem estruturada. Analisamos o digital de uma forma muito diferente que você tem visto aí no mercado. E eu te convido para fazer parte. Nós estamos iniciando agora em julho a 6ª imersão da escola, partindo para o 3º ano com mais de 300 alunos formados. Tudo online, que você pode participar, atividades diárias, atividades mensais, atualizações. As pessoas dão um salto quântico na forma de pensar esse novo cenário. Estou te convidando, me manda um zap, 21 99608 6422, vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.